Galera, a terceira temporada de Gotham está entre nós, sim. O monstro saiu da jaula, cara. Hora do show, porra! A terceira temporada voltou. A gente já assistiu o primeiro episódio, a gente vai falar aqui nesse vídeo dos pontos positivos, dos pontos negativos, aquilo que a gente observou, um pouco do que a gente pode esperar para o restante da terceira temporada. Sejam muito bem-vindos à terceira temporada de Gotham aqui no canal, como a gente fez na segunda temporada, beleza? Então a gente deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque depois da a gente volta com o Jim Gordon, tem as criaturas que saíram de Indian Hill, Vale Nervalo, tem bastante coisa, a gente já volta. Cara, até que fim, velho, começou a terceira temporada, mano. Fala galera do canal Preocupe, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Gustavo, como eu falei, a gente está aqui para falar do primeiro episódio da terceira temporada de Gotham, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, cara. Se você está conhecendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo no canal. A gente a partir de hoje vai fazer aí uma análise semanal de episódio a episódio a respeito da terceira temporada de Gotham, como a gente fez em toda a segunda temporada. Tem vídeo de todos os episódios aqui no canal. E se você, cara, já conhece o canal, nos acompanha toda semana, muito obrigado. Galera, como eu falei, a gente assistiu aí o primeiro episódio, cara, tava ansioso, tava contando os dias para que estreasse aí e voltasse essa série que eu acho que tem um potencial tão grande. Mas, cara, episódio bem parecido um pouco com a maneira linear como eles tinham lidado com os episódios da segunda temporada. Esse episódio que eu assisti, o primeiro episódio da terceira temporada, já assisti, a gente está gravando aqui na segunda-feira. E, cara, mantém os três núcleos de desenvolvimento, como acontecia em praticamente todos os episódios da segunda temporada. A gente tem um núcleo que explora o Jim Gordon, a de se pedir, e esse lance de apelidarem ele de caçador de recompensas, porque ele vai lá atrás das criaturas e tal. E é um dia um pouco diferente, eu vou falar dele daqui a pouquinho. A gente tem o núcleo do Pinguim, que se desenvolve entre ele, o Butch, envolve outros personagens, mas é entre ele e a Fishmoney, um lance já que vem desde a primeira temporada e eles trouxeram agora para a terceira. E a gente tem um núcleo que se passa entre o Bruce e a Selene, que na verdade não é entre ele e a Selene, na verdade é entre ele e a Corte das Corujas, só que envolve vários personagens, envolve a Selina, envolve outros personagens, eu vou falar também deles um pouquinho agora, tá bom? Mas basicamente o episódio se passa circulando entre esses três núcleos que vão explorando alguns contextos, vão explorando algumas questões, e a gente vai falar deles agora, vamos lá. O episódio começou ali justamente quando terminou a segunda temporada, com o Jim cumprido a promessa que ele tinha feito de ir atrás dali. Ele vai, quando ele chega lá, ele encontra ela numa casa já com outro cara. A gente não vê nada com relação à menção ao filho dela, né, porque ela estava grávida no lance quando o Jim foi preso. E quando ela sumiu na segunda temporada, ela estava grávida. Inclusive ela estava grávida na série, estava grávida na vida real do Ben Mackenzie, que é o cara que faz o Jim Gordon. E a gente não vê nada do menino aqui, cara, nada da criança, né, melhor dizendo. Nada da criança nesse primeiro episódio, a gente não sabe se eles vão retratar isso na série, mas o fato é que ela tá lá com o cara, e aí eles cortam bruscamente para 6 meses depois, lá na frente, e aí a gente já vê o Jim de volta nas ruas de Gotham City, e ele tá fazendo aquilo que nesse episódio é bastante retratado, que é o lance dele ser o caçador de recompensas. Ele vai em busca do que parece ser o Killer Croc. Isso aí, cara, foi um lance que eu estranhei logo de cara, tipo, por que eles fizeram esse lance com esse personagem que supostamente é o Killer Croc? Eu não entendi nada, cara, porque ele vai lá, o cara tá assaltando uma farmácia, e eles vão desenvolver isso ao longo do episódio, o porquê, né, o motivo disso tudo. Mas o cara tá lá assaltando uma farmácia e ele não consegue porque o Jim chega, e aí o Jim tenta impedir ele de fazer o assalto, e o cara é bizonhamente, esquisitamente, estranhamente, não sei nem qual adjetivo a gente usaria para isso, mas de uma maneira muito esquisita, muito repentina, o Killer Croc, entre aspas, é atropelado ali, e o Burns lá na frente, um pouquinho depois, vai falar que sobrou apenas os pedaços do cara. Então, tipo, eu não entendi, cara, por quê? Qual o sentido de você fazer isso com um personagem como o Killer Croc agora, cara, sabe? No início da terceira temporada, aliás, no início do primeiro episódio da terceira temporada. Por que fazer isso? Eu não entendi muito bem isso, não vi qual a necessidade, sabe? Se a intenção dos caras era marcar uma de cara assim, abrir com o pé direito, dar uma boa impressão logo de cara, não foi o lance que aconteceu comigo, cara, definitivamente. E aí eles vão tratar isso ao longo de todo
esse primeiro episódio, o lance do Jim tá indo atrás dessas criaturas que fugiram lá de Indian Hill no 22º episódio da segunda temporada. E aí a gente tem ele atuando bastante com o Bullock, que ajuda bastante ele também nesse lance de acompanhar as criaturas. E esse foi um lance que eu gostei, cara, desse Jim, o Jim Gordon um pouco mais divorciado da DCPD, mas se envolvendo ainda nesses lances estranhos de Gotham, porque ela até fala isso no episódio. Bullock, não se preocupa, porque o que não falta em Gotham City são criaturas estranhas. Então isso eu gostei, cara, do Jim um pouco mais solto, sabe? Mas ainda com esse ar meio justiceiro, meio de querer ainda fazer as coisas, mesmo que aquele tenha uma motivação de querer pagar o aluguel, de querer desenrolar um lance para ele, afinal de contas ele está desempregado, entre aspas, da DCPD, e aqui ele está fazendo isso ao que parece simplesmente por dinheiro. Mas eu gostei disso aí, cara, achei bem legal. E a gente é apresentado a Valerie Vile, que já tinha aparecido nas fotos de bastidores. A Valerie Vile é essa repórter aí, de jornal, que fica perseguindo de ir atrás das notícias que ele tem, né? E o cara, eu gostei porque em vários momentos, inclusive em um momento específico do episódio, ele age com malandragem pra cima dela, né? E é bem legal você ver como o cara é esperto, sabe? O cara não é só bom de luta ou de qualquer outra coisa. O cara realmente é inteligente, o cara manja dos paranauê, ele dá um dibre muito legal nela. Eu gostei disso aí. E a gente vê então já um pouco do lance de ser repórter dela, um repórter investigativo, e por causa desse ar dela possa assim, se envolver em várias paradas esquisitas aí, colocam a vida dela em risco. Essa é a impressão que eu fiquei da personagem nesse primeiro episódio, e eu acho que ela vai aparecer bastante, cara, ao longo dessa terceira temporada, beleza? O núcleo que envolve o Jim é pra basicamente esse, tá? E aí a gente vai para o núcleo, acho que a gente poderia até chamar de o núcleo central desse episódio, que é o lance que acontece entre o Pinguim e a Fishmonger. Já é um lance passado aí, já é um déjà vu, né, cara? Eles já têm um lance aí desde a primeira temporada. Vivenciaram novamente isso no final da segunda temporada, quando aparece, inclusive eles mostram isso aqui no episódio, quando ele vai atrás daquele caminhão cheio de criaturas e ele vê que ela tá viva, e ele fica surpreso e tal, e ela dá um desmaio do cara, dá uma corrida nele e sai. E eles vão, cara, eu fiquei com a impressão que eles vão usar bastante a Fishmonger, pelo menos nesse primeiro arco aí da terceira temporada, que deve ter 11 episódios mais ou menos. Do primeiro ao 11º episódio vai ser um arco, e aí para o ano que vem a gente vai ter mais 2 arcos ainda antes do final da terceira temporada. Eu falei isso num vídeo das expectativas para a terceira temporada, beleza? Depois você pode passar e dar uma olhada nesse vídeo, que tem mais informações sobre isso que eu tô falando. E cara, primeiro que a gente vê ali é bastante do lance entre o Pinguim e o Butch de novo. Eu fiquei surpreso com isso, cara, sabe? Eu não achei que o Butch ia exercer mais esse papel de capanga, sabe? É meio que capanga do Pinguim. Eu não achei isso, mas eles retratam bastante isso aqui. Em alguns momentos o Butch aparece até ser amedrontado de volta pelo Pinguim. Bom, mas esse é o estilo do Pinguim, né, cara? Pelo menos isso eu gostei. E a Fishmonger foi uma coisa que eu não entendi, cara. A Fishmonger tá liderando de novo, é isso que eles vão fazer. Essa foi uma coisa que ficou na minha cabeça, sabe? É isso que eles... Porque, tipo, tem que ter um propósito para o retorno dela. Tá, ok, ela voltou. Tá, mas qual o propósito que eles deram ao retorno da Fishmonger? Ela tá voltando apenas para ser líder de novo dessas criaturas. Ela tá voltando simplesmente para liderar essas criaturas, como ela fala para Pidgewood. Em um momento que ela quer um exército, mas tá, tipo, ela quer isso pra quê? E eles vão, sério que Gotham vai fazer isso de novo, vai pegar a Fishmonger, os interesses dela, vai fazer dela uma líder, sabe? Isso já aconteceu na primeira temporada, e a atuação a interpretação da atriz que faz a Fishmonger, cara, é uma interpretação bem legal, bem convincente, mas tipo, eu acho que deu o que tinha que dar na primeira temporada. Quando voltou pra segunda, como envolvia o lance dela ter uma nova habilidade, como a Pidgewood atribui a ela, então eu achei que eles iam fazer um lance diferente, mas ao que parece eles estão tomando o mesmo rumo da primeira temporada, e ela tipo vai ficar medindo forças com o Pinguim, vai ser esse lance de quem vai ter o maior exército ou quem vai vencer. Então eu não queria ver isso, cara, sabe? Eu realmente não queria ver isso. E dentro desse arco que envolve aí o Pinguim e a Fishmonger, a gente tem a presença da Pidgewood, como eu já falei, que é morta por um caso chamado Marvin, que é um cara que consegue envelhecer, que tem a habilidade de envelhecer as pessoas. Ele envelhece ela vai embora. Ao que parece, a Pidgewood deve ter sido o último episódio dela dentro da série. A gente vê um pouco da Selina Kyle, que estava presente lá na boate,
com a Bárbara e a Tabitha roubando algumas pessoas, inclusive o Butch é uma dessas pessoas, e ela está presente aqui nesse momento em que surge a Ivy, ou Eve, como você preferir chamar, que é a menina aí que vai dar lugar a essa menina que era uma menina, essa menina que vai dar lugar a essa era venenosa mais infantil, mais menina, a uma era venenosa um pouco mais adulta, agora já no seu lado, né, na sua juventude, para a fase adulta, e que eles vão explorar o lado da sensualidade da personagem que está presente desde os games da franquia Arkham. Então é uma coisa que eu gostei bastante. E envolve esse lance aí, sabe? Pinguim e a Fishmone envolvem esses personagens. E a gente tem o último arco, que eu acho que para mim foi o arco mais interessante, né? O arco não, mas o núcleo mais interessante desse primeiro episódio, que foi o núcleo aí entre o Bruce e o Alfred, envolvendo o lance que eles passaram, né? Eles deixam bem claro isso no episódio, que esses 6 meses eles deram uma voada para esclarecer as ideias. O Bruce fala para Selina que ele passou esse tempo fora investigando a Corte das Corujas, e aqui eles têm uma audiência marcada com a direção, cara, né? Com a corte diretora, com toda a direção aí da Wayne Enterprise. Ele faz essa reunião mais para intimidar, e isso dá certo, porque no final do episódio a gente vê a líder, né, a suposta líder da Corte das Corujas, mandando um dos capangas dela ir buscar o Bruce. O que acontece, o cara dá uma apagada no Alfred e consegue levar ele. Isso a gente já tinha visto no trailer, ele realmente deve ficar cara a cara com ela. Mas, cara, eu gostei pra caramba, porque isso é uma das minhas maiores expectativas, apesar da série Gotham, o centro da série ser retratar a cidade e o lance cultural da cidade, envolvendo os vilões, e principalmente sobre a ótica do detetive Jim Gordon, que é um personagem tão marcante, quase que mitológico da história do Batman. Mas é um lance que todo mundo tem uma grande expectativa, é esse lance deles amadurecerem o Bruce Wayne, ele sair da fase de criança, passar para a fase que ele inicia esse espírito vingador, esse espírito justiceiro dele, até o momento em que ele vai finalmente virar o icônico Batman, como todo mundo gosta. E cara, eu tenho realmente também expectativa acima disso. Eu gosto bastante da atuação do David Moyes, o que eu não gosto de algumas escolhas que a série fez com o Bruce na primeira e na segunda temporada. Eu espero que eles corrijam. Tirando pelo início da terceira, eu gostei, cara. É esse Bruce que eu quero ver, sabe? Um pouco mais intimidador, um pouco mais ligado nas paradas. Eu não quero o Bruce infantil, que fica de namorico com a Selina, essas outras coisas que eu já falei nos outros vídeos, beleza? Então isso foi uma das coisas que eu gostei nesse episódio, se não a coisa que eu mais gostei, o lance da Corte das Corujas, que é, pra mim, o que deveria ser o foco da terceira temporada, porque eles estabeleceram muito bem até o final da segunda. Então, cara, pra mim os pontos fortes desse primeiro episódio, eu marquei aqui 3 pontos fortes, tá? Que eu destacaria, que foi as criaturas, que eu acho que é uma das coisas mais prometidas no final da segunda temporada, essas criaturas que fugiram de Rio e que envolve um pouco do Jeremy, que envolve personagens como a Nova Era Venenosa, o Chapeleiro Maluco, o Chapeleiro Louco, como você preferir chamar. Então a gente vai ter essas criaturas pra mim, o momento em que elas aparecem nesse episódio, e sabe, trouxe pra mim de volta aquela sensação de que, ó, cara, Gotham é isso, Gotham é conhecida por isso, e eu acho que isso é o ponto mais positivo da série, é que Gotham tem os melhores vilões possíveis, cara, para um herói. Eu acho que se a série retrata eles de maneira certa, isso dá muito certo, porque tem muita linha para queimar, tem muito assunto para você digerir. Então eu gostei das criaturas, como eu acho que devem ser boa parte do foco da terceira temporada deveria ser essas criaturas, agora trabalhar bem cada uma delas. Eu gostei bastante do Jim Gordon, como eu já falei, um pouco mais divorciado da DCPD, mas ainda com esse espírito investigativo, investigador, um pouco mais, sabe, um lance mais civil, ele nas ruas. Eu acho que é isso que eu gosto mais do Jim Gordon nas HQs. E o Pinguim, cara, porque eu gostei bastante de ver de novo o Pinguim com o lance que ele ficou marcado na primeira temporada, que é essa pegada dele de mandar, de querer, sabe, eu quero ter sempre o controle da cidade nas minhas mãos e tal, e ele faz isso com o Butch, e ele se sente intimidado de novo pela Fishmone, é por isso que ele procura o Enigma, e é legal, cara, é isso que eu espero do Pinguim. Eu espero que eles tratem mais disso para a terceira temporada, mas também a série teve 3 coisas que me incomodaram, pelo menos, que eu marquei aqui. Um deles foi que o início pra mim foi muito confuso, muito complicado, cara. Porque se você não faz uma série apenas pra quem já acompanhou a segunda temporada, né? Você faz a terceira temporada também em busca de novos adeptos, o que é uma coisa muito óbvia. Eu achei o início muito complicado, o início muito confuso,
com esse lance dali um pouco mais, um tanto meio mal explicado. Tudo bem que eles devem retratar isso para o restante, mas foi muito mal explicado. Essa cortada brusca para depois de 6 meses, o lance com o Killer Croc, eu achei o início muito complicado. Esse lance da Ivy, que eles já tinham anunciado aí que eles vão fazer essa nova Era Venenosa, o lance em que ela envelhece, que o Marv segura na mão dela, e ela não segura muito tempo na mão dele, porque senão aconteceria a mesma coisa que aconteceu com a Piri Buri, ela envelhecer até morrer, e ela cai ali naquela água e a gente já deve ver ela no próximo episódio saindo de algum beco, de algum esgoto, já envelhecida. Mas eu achei um lance muito mal, assim, é aquele lance que você realmente arruma uma desculpa, né? Foi uma desculpa na minha interpretação muito mal feita, sabe, cara? Até que poderia ter sido um pouco mais criativo o lance dela envelhecer. Eu realmente não gostei. E o lance dos clichês já anunciados, cara. O que são isso? Por exemplo, como eu falei que eu gostei do Jim Gordon divorciado da DCPD, isso é uma das coisas que já tá anunciadas. Cara, eles vão retratar isso aqui na terceira temporada. O lance do Jim voltar pra DCPD, o lance do Bullock sempre ficar ajudando ele e salvar ele na última hora, o lance do Burns ficar dando bronca neles dois, alguns clichês que já foram anunciados ao assistir esse primeiro episódio da terceira temporada. Eu espero que me contrariem com relação a isso, beleza? Então eu daria uma nota, essa é uma das novidades do nosso canal para a terceira temporada. A gente vai dar uma nota episódio a episódio para dar uma nota no final da terceira temporada. Minha nota para esse episódio é um 6,8. Eu acho que eu continuo com a minha interpretação de que Gotham é uma das séries que mais tem potencial, e é por isso que eu assisto ela e recomendo, que eu acho que ela tem um grande potencial. A gente tem grandes episódios, mas tem episódios bastante complicados. Esse episódio, para mim, merecia um 6,8. Agora, por favor, deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam desse primeiro episódio, beleza? Qual a nota que vocês dariam para ele? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, que ajuda bastante, beleza? Nos segue lá no Twitter, a gente tem uma página no Facebook em que a gente publica lá os vídeos. Compartilha com seus amigos no Face, que isso ajuda muito, beleza? A gente tem um lance também no Instagram, procura lá o canal Play ao Cubo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, segundo episódio, terá uma análise aqui no canal também. Muito obrigado, galera, até a próxima, valeu, falou! Oh,